Olá pessoal, falar um pouquinho sobre essa greve dos caminhoneiros que tá para acontecer agora, parece que lá pelo dia 9. E o senso crítico ele sempre manda a gente refletir um pouco mais antes de apoiar ou criticar. E de cara a gente, olhando para essa possível greve, que não é nenhuma novidade nos últimos tempos, a gente se depara com duas questões, duas formas de a gente encarar. Nós podemos encarar essa primeira forma como nós sendo favoráveis a ela, como a sociedade apoiando essa paralisação, essa greve, esse movimento que busca melhorias nas condições de trabalho, nas condições de pagamento de frete e alguns incentivos que eles entendem por bem. Ou nós podemos entender que essa mobilização, embora ela tenha um propósito bom, ela acaba atingindo pessoas que não têm nenhuma relação com o causador do problema, que no caso é o governo. E quando a gente olha para isso, a gente vê esses dois lados, porque nós temos essa questão da greve dos caminhoneiros, uma triangulação, que é de um lado o governo, de outro lado o consumidor, o produtor da mercadoria, e do outro lado da pirâmide nós temos o caminhoneiro, temos o transportador, o prestador de serviço. E o prestador de serviço, o caminhoneiro, ele está totalmente insatisfeito com o governo. Todavia, quando ele quer atingir o governo, ele acaba atingindo o consumidor final ou o produtor que contratou esse caminhoneiro para levar a sua mercadoria. Ou seja, embora a greve dos caminhoneiros ela tenha um fim nobre, um fim desejado, que é a queda desse atual governo, que é a busca por melhorias, ele acaba, infelizmente, atingindo parcela da população, e uma parcela bastante considerável, que é fortemente prejudicada por isso. O consumidor fica sem o seu produto na prateleira, produtos não supérfluos, mas produtos inúmeras vezes indispensáveis à sua vida diária. O produtor, ele envia aquele produto, ele precisa que o destinatário receba para que ele receba, e não só o consumidor final como destinatário, mas alguma outra empresa que comprou a matéria-prima que está em cima daquele caminhão. Então toda essa triangulação ela complica a vida daquele que quer fazer algum ato, alguma revolta, alguma reivindicação diante do governo. Então a gente precisa entender essa ligação governo, consumidor, produtor e o caminhoneiro, o prestador de serviço, para que a gente não tome um partido de maneira muito rápida, seja condenando o caminhoneiro ou seja de pronto já o aplaudindo. Porque se você aplaude de pronto e pensa assim, bem, o caminhoneiro faz isso para que o povo se revolte, para que o povo fique sem mercadoria e fique mais indignado ainda com o governo. O povo já está extremamente indignado com o governo. O povo não precisa de mais coisas para se indignar com o governo. E eu creio que quando os caminhoneiros ou pessoas de outra mobilização, pessoas de outros ramos do trabalho, inclusive quando os bancários de bancos privados fazem as suas greves, eles acabam, em vez de tendo a população ao seu lado, criando e comprando uma briga junto com a população que deveria apoiar o seu ato de indignação. Então, quando os caminhoneiros eles param as ruas, eles prejudicam quem vai viajar, eles prejudicam o representante que segue e necessita da estrada para se deslocar, ele atrapalha toda uma cadeia econômica por causa da sua reivindicação que é justa. Então a gente tem que chegar numa conclusão de que, muito embora o fim seja nobre, o meio acaba não sendo nobre, porque o meio prejudica aquele que deveria ser um aliado da
da manifestação, que no caso seria o povo, que no caso seria o consumidor. Então eu creio que olhando para essa greve dos caminhoneiros, a gente tem que entender que é mais uma categoria não contente com o atual sistema, não contente com o atual governo, mas uma categoria que poderia estudar uma outra forma de buscar ter essa pauta mais bem analisada. E às vezes você pode estar pensando, então, qual é a outra forma que o caminhoneiro que transporta mercadorias, obviamente, vai se utilizar, se não parando de cessar o seu serviço? Uma das coisas que eu acho que poderiam ser feitas é, então, não transporte a carga, não atrapalhe a cadeia econômica inteira. Então, não leve carga nenhuma. Não busque atrapalhar aquele que está esperando essa carga. Não dê prejuízo para o indivíduo que vendeu, não dê prejuízo para o indivíduo que está comprando. Você tem os seus impostos para pagar. Pare de pagar eles, dê uma pausa, faça uma reivindicação em massa. Isso, novamente, não vale só para os caminhoneiros, vale para toda a sociedade. Muitas vezes a gente quer fazer uma reivindicação e porque nós não conseguimos atacar diretamente o nosso ponto, nós acabamos buscando uma alternativa e prejudicamos um terceiro que na verdade deveria ser o nosso aliado. Então, nessa greve dos caminhoneiros, eu acho que a gente pode aprender, ela é legítima. Talvez os caminhoneiros não vejam uma outra oportunidade e, acima de tudo, então, acima dessa pequena crítica, dessa pequena consideração, que o nosso país possa tomar um novo rumo e que, assim como nós estamos sendo críticos com aqueles que nos governam, que a gente também seja crítico conosco mesmos, para que a gente não somente critique um lado e ache que nós estamos só fazendo bem, porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo bem e na verdade estamos agredindo, estamos atrapalhando a vida de outras pessoas. Então toda vez que uma manifestação busca causar um impacto, ela deve causar o impacto da melhor maneira possível. E, no meu entender, não é essa a forma que os caminhoneiros estão agindo. Se você pensa diferente, quer dar a sua contribuição, escreva nos comentários e, se gostou, dê um joinha, se inscreva no nosso canal. Um abraço.